nos abençoe, Jesus, que nos abençoe e inspire, que tenhamos uma manhã agradável de estudos. Hoje trabalharemos o tema A Parábola do Credor Incompassivo. Parábola esta que estudaremos à luz das narrativas de Mateus, no capítulo 18, versículo 23 a 35. Essa parábola ela é bastante conhecida. Lembrando que a palavra incompassivo, né, o credor incompassivo, significa aquele que não tem compaixão, né, aquele credor, aquele que cobra, né, demasiadamente e sem compaixão daquele, né, que ele tem uma dívida. Eu vou fazer uma rápida, né, abordagem do texto, né? Como eu já havia dito, é uma das parábolas talvez uma das mais conhecidas, né? Então, o que nos diz Mateus, né? Que nós estaremos, como eu já havia dito, nós estaremos vendo essa parábola através das narrativas de Mateus, né? Repetindo, Mateus 18, versículo de 23 a 35. Né? Temos que ser bastante precisos, porque nós temos aí um teólogo conosco, nosso irmão, querido irmão Sérgio Vila, a quem eu deixo um grande abraço. Por isso, o reino dos céus, disse Jesus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, né? E, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sede generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, aquele que era igual a ele, que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Né? Então ele sufoca, ele agarra pelo pescoço. Então seu servo, prostrando-se aos seus pés, semelhante ao que ele havia feito pouco antes, rogava-lhe, dizendo: sede generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, outros que serviam aquele senhor, contrariaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, disse Jesus, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, as suas ofensas.
interessante quando analisamos a parábola, como deve ser, buscando o sentido da orientação, da mensagem que Jesus estava ali nos trazendo. Não ficando na superficialidade, né, do texto, da superficialidade, né, buscando as formas, né, mas entendendo ali a profunda orientação moral que trazia Jesus. Só para que tenhamos a princípio uma compreensão melhor da orientação que trazia Jesus naquele momento, né? Lembrando que essa parábola é contada por Jesus, né? Após um questionamento de Pedro, né? Quantas vezes deveríamos perdoar aqueles que errassem, né, conosco, e a princípio ele apresenta a orientação que se tinha, né, de 7 vezes, né, perdoar-se por 7 vezes, né, e Jesus, né, 70 vezes 7, né, dizendo que não há limites, né. Mas dentro do contexto evangélico, né, o que a parábola ela nos conta, né? Jesus, após esse questionamento de Pedro, ele traz essa parábola, né? Que nós acabamos de fazer a leitura, e aí ficamos a analisar dentro do contexto, né? Que ali estava muito mais presente, né? A orientação de como devemos proceder do que as discussões da importância do dinheiro, de se deve ou não deve, né? Se deve ou não pagar essa dívida, né? Tá ali uma questão muito mais profunda, né? E como eu dizia, para que a gente possa ter uma noção, né? Toda aquela situação dentro do contexto bíblico, né? Eu perguntaria o que se referia ali Jesus, né? E aí nós fazemos a análise da parábola, né? O que ela nos ensina, né? A princípio a gente percebe dentro da narrativa, né? Que se encontrou diante do seu Senhor, né? Que a gente entende que esse Senhor é Deus, né? Então, dentro da tradução, né? Das figuras, né? Da parábola. Então, nós temos ali o Senhor, que é Deus, né? E diante dele, o homem com uma dívida impagável, né? Devia 10 mil talentos, né? Percebemos que essa dívida, né? Aquele senhor, ele chamava a prestação de contas, né? E o que seria essa dívida, né? Então, ela simboliza nossos erros, ela simboliza os vícios, né? Simboliza os desequilíbrios perante as leis divinas, né? A atitude daquele ele representa a misericórdia de Deus, mesmo diante de todas essas faltas, né, que nós acabamos de falar, todos esses erros e vícios, né, que fomos, né, ao longo da nossa trajetória, né, construindo. E Jesus nos dá a oportunidade de reparação, né? Ele fala, Deus, melhor dizendo, Deus nos dá a oportunidade de reparação. Ele nos apresenta um Deus misericordioso, né? Que seja a dívida que for, seja a falha, né? Como estejamos, né? O que tenhamos feito, ele nos ama
e nos dá a oportunidade de redenção. E nós verificamos isso, nos traz a orientação, a doutrina espírita, né, da reencarnação como sendo uma oportunidade, né, uma grande oportunidade que nos foi conferida por Deus, né, de nos reorganizarmos, né, quanto seres espirituais que somos, destinados, né, a buscar cada vez mais uma relação íntima com Deus, uma construção de uma realidade pessoal melhor, né? Outro aspecto importante da análise dessa parábola, que gostaríamos de chamar a atenção, né, é quanto à atitude do servo perdoado, né? Então, aquele homem, o que é que ele representa, né? Ele representa o homem a criatura que, mesmo, né, tendo tido a oportunidade de um recomeço, ainda mantém o coração endurecido, ele é incapaz de perdoar, né, do outro, ele pede perdão para as suas faltas, no entanto, ele é incapaz, né, de perdoar, né, é incompassivo, ele não tem compaixão, né, falta a compaixão para com o próximo, né, ele não demonstra isso, né, então ele não entende a essência do perdão, né? Ele não compreende. Então, ele mesmo tendo tido a oportunidade, né, dada por seu Senhor, de recomeçar, tem a sua dívida perdoada, ele é severo, ele é implacável, né, ele não demonstra, né, o reconhecimento, né, por ter tido, né, essa nova oportunidade, e ele exige, no rigor da lei, né, que o outro que ele devia muito menos, né, porque ele devia 10 talentos, que era 6.000 vezes mais, né, do que o que devia o outro, 100 denários, né. Então, ele é implacável, ele é duro, é um valor bem menor, mas ele não tem compaixão, ele não apresenta, ele não demonstra compaixão, né. Então, outro aspecto para a gente analisar é quanto à revogação, né, do perdão. Porque logo que o Senhor toma conhecimento de que ele não haveria agido, né, com o seu semelhante, né, da mesma forma, né, que o Senhor teria agido com ele, que, pelo contrário, né, ele prende aquele homem, né? Ele agride aquele homem, né? Então, ele é chamado de volta e aquele perdão ele é revogado, né? E isso entendemos como uma consequência natural, né? Da escolha que aquele homem teve, né? Então, entenderíamos como sendo a lei de causa e efeito, né? Cada um segundo as suas obras, né? O servo manteve sua vibração do rigor, da inflexibilidade, né? E ele acaba atraindo isso para ele. Não podemos imaginar o castigo, né, divino, né? Compreendemos que não, mas é a sintonia que ele estabelece, né, quando ele age daquela forma com aquele homem, né, que lhe devia 100 denários, né? Pelo ato dele não perdoar, de ele não ter uma atitude de renovação, né? Ele fecha-se à recepção desse perdão que antes tinha recebido, né? Então, não é Deus castigando ele, é consequência natural da escolha que ele fez. É importante a gente analisar, né, desse modo, né? E o perdão, nós entendemos que quando ocorre, né, ocorre como uma necessidade evolutiva, né? Lembrando que perdoar não é esquecer ou ser conivente, né, com a falha do outro. Sempre eu percebo que em todas as palestras, né, que temos a oportunidade de assistir, do nosso irmão Sérgio, né, ele sempre nos chama a atenção disso, e é verdade, né? Não é, Edivaldo dizia, né, que o esquecimento
é o Alzheimer, né? Então, não é esquecer, né? Nem ser conivente com a falha, mas é nos libertarmos do ressentimento, que sabemos que esse ressentimento, ele intoxica a nossa alma, né? Então, é não nos envenenarmos, né? Não nos envenenarmos. Quem guarda a mágoa, ela prejudica-se a si mesmo, né? E sabemos que nada pior do que carregar o fardo, né, de um ressentimento, né, de algo que vai tirando o nosso sono, que vai perturbando o nosso dia, né, aquela lembrança infeliz, não só pelo fato da lembrança, mas toda a energia, né, aquele processo não está bem resolvido internamente, todo aquele mal-estar que essa energia nos provoca, né? E aí verificamos, né, que quando perdoamos, tiramos esse fardo, né? A princípio, nós estamos fazendo um bem a nós mesmos, né? E a reencarnação, ela tem, né, esse caráter, né, de nos permitir, né, nos reunirmos, né, com aqueles que estamos no processo ainda de reorganização dos sentimentos, né, daqueles que precisamos de alguma forma reparar, né, o prejuízo que causamos a eles, né, justamente para nos trazer a paz, né, nos conduzir a uma realidade de paz, né? Tanto aquele que está naquele processo conosco, se nós formos bem sucedidos no nosso processo de relação, mas, acima de tudo, nós mesmos estaremos, né, nos reorganizando, né? E por isso nós devemos analisar, à luz dessa parábola belíssima que nos traz Mateus, né, ou melhor, que nos narra Mateus, né? Essa parábola, ela deve nos levar a uma autoanálise, né? Em quais situações nós temos sido credores incompassivos, né? Em quais situações, né, que a vida tem nos oportunizado, né? Cobramos dos outros a perfeição, né? Cobramos dos outros a paciência, cobramos dos outros a compreensão, que nem sempre temos, né? Então, precisamos fazer esse autoanálise, né? Praticamos o perdão. Perdoar é um ato de inteligência espiritual, como nós já dissemos, né? Que nos liberta, né? É um ato de amor próprio, né? Também, né? Então, nós propomos fazer essa reflexão para que a gente possa entender todos esses processos que tem nos causado tanto mal, né? Avaliar, né, em que situação, à luz desta bela parábola que nos contou Jesus, né? Estamos sendo credores incompassivos, como estamos lidando, né, com essas energias, né, que surgem a partir de determinadas situações, né? Como está como está o nosso processo de busca do nosso crescimento pessoal? É a nossa meta, a nossa evolução espiritual? Então, analisarmos, né? Como estamos na ação, no bem. Estamos substituindo pela compreensão, a crítica, né? Estamos, de fato, buscando a caridade, né? A caridade que veio nos ensinar Jesus, né? E nesse processo de identificação desse credor incompassivo em nós, né? Em nós mesmos, né? Daí dessa postura de estar buscando no outro, né? É um exercício que nós devemos fazer,
e por sermos, de fato, capazes de fazer, né, muito mais do que queremos fazer as corrigendas nos outros, né? E aí nós analisemos os sinais de alerta no dia a dia, né? No lar, né? Estamos a exigir perfeição dos nossos familiares, estamos cobrando tarefas com impaciência, estamos guardando mágoas por falhas, né? Estamos numa postura de punição, né? E a gente vê situações onde pessoas dentro da mesma casa deixam de se falar, né? Usam o silêncio como punição, né? E como é que nós estamos, né? No trabalho, né? Estamos focados nos erros dos colegas, né? Somos intolerantes com o ritmo do nosso colega, né? Estamos a criticar, né? A dificultar, né? O trabalho do outro. Como é que nós estamos agindo, né? Como está esse credor incompassível, né? Analisemos nesses alertas, né, do dia a dia, como é que nós estamos nas redes sociais, né? Estamos a fazer comentários agressivos, né, a expor defeitos alheios, né? Compartilharmos conteúdos que humilham, né? Julgando vidas pela nossa escala, né? Pela nossa medida, pela nossa régua. Como é que nós estamos, né? Hoje a rede social é algo tão presente, hoje é uma forma de disseminação rápida, né? De conteúdos, né? De ideias, né? Como é que nós estamos no trânsito? Como é que nós estamos no trânsito? Como anda o nosso credor, né? Incompassível, né? No trânsito. Xingamos outros motoristas, né? Fechamos a passagem, dificultamos o trânsito, né? Nos achamos sempre corretos, né? O outro é que está errado, o outro foi quem falhou, né? E aí, como é que está a gente? Como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos com a nossa autocrítica, né? Será que nos sentimos indignos de recomeçar? Outro aspecto importante, né? A, a, a falta de auto-amor, né? De adotarmos, né? A partir da orientação maior, né? Que nos traz essa linda parábola, né? Do perdão. Será que nós não estamos sendo muito severos com nós mesmos, né? Implacáveis, né? Não analisamos a luz, né? Do perdão, né? Aquilo que precisamos nos libertar, energia pesada de um átomo, de um pensamento, né? E recomeçar. Que nós estamos, né? Será que estamos semelhantes ao Senhor que liberta ou aquele que o devia, né? Que pune, né? Que é intransigente, que não permite, né? Ao outro a si mesmo, né? No caso, nessa nossa análise, a nós mesmos de recomeçarmos, né? E que ainda na análise da parábola fica muito claro, né, que devemos substituir a cobrança pela compreensão, né? E essa cobrança não é, como eu já havia dito no início, não nos prendermos tantas questões materiais, porque ali estava se trazendo questões espirituais, tomando como modelo, né, as questões materiais que aqueles homens e mulheres estavam inseridos, né? Mas ali se buscava uma orientação, como em tudo que Jesus nos trouxe, né? Buscava nos trazer uma orientação espiritual, né? Então, precisamos analisar, né, que
ali, quando a cobrança, né, ela não é a questão do dinheiro, né, que vemos assim em um lugar de muita rigidez, né, mas o papel que adotamos, né, de juiz, medindo, como eu já havia dito, medindo, né, o outro com a nossa régua, né, a compreensão a gente percebe que, no sentido espírita, é um ato de humildade intelectual e moral, né, é tentar ver a situação sob o ponto de vista do outro, né, considerando o seu estágio evolutivo, suas provações, seus desafios íntimos, né? Embora a gente não tenha esse mapa nas mãos, mas sabemos que estamos todos aqui numa trajetória, né, de corrigendas, né, todos nós aqui, em um processo de crescimento, né, para sairmos daqui seres melhores, né? Então a gente percebe que, sendo assim, né, precisamos, diante de determinadas situações provocadas, analisarmos, né? Identificamos ali o estágio evolutivo que se encontra, que o outro se encontra, que eu me encontro, como aquilo que ele está dando demonstra, né, o estágio evolutivo que ele se encontra. E da forma que eu estou recebendo, vai caracterizar o estado evolutivo que eu me encontro, né? Entendemos que certas situações se dão mediante a determinadas provações e desafios íntimos, né? Vemos que as pessoas elas não são iguais justamente porque tem uma história de evolução diferente, né? Fizeram uma caminhada, né, diferente, né? Não estou dizendo aqui que melhor, que A é melhor que B, ou que B é melhor que C, mas percebemos que tem certas questões que identificamos que já superamos e tem outras que ainda não. Do mesmo modo, o nosso semelhante tem questões que ele já conseguiu superar, né, e outras não, né? Então, compreender, entender, né, e sem que a gente torne ainda mais pesada, né, a experiência nossa e do outro, com certos julgamentos precipitados que nós fazemos, né? E aí Jesus vai nos dizer, né, quanto à aplicação do julgamento, né? Não julgueis para que não sejais julgados, né? Seremos julgados na mesma medida, na mesma intensidade que julgarmos o outro, né? Então devemos analisando ainda a parábola, buscar substituir essa crítica, né? Mudar o nosso hábito mental, né? De intransigência, né? De severidade com as nossas próprias faltas e as faltas alheias, né? Porque isso só vai nos paralisar, vai trazer um desgaste energético imenso, né? Lembrando que a gente vai estar, através do processo da crítica, a gente vai estar ferindo, né? E que energia é essa que a gente vai estar produzindo, né? O correto é a gente fazer essa movimentação na direção do bem. Como é que eu posso ajudar, né? Ao invés de estar ali criticando, como é que eu posso ajudar? Ajudar para a pessoa naquele momento a se levantar, né? Eu sei que isso exige muito de todos nós, né? A proposta de Jesus, em momento algum, ele disse que era fácil, né? Para as condições espirituais, né? Daquelas almas, né? Que estavam ali diante dele e a de todos nós reencarnados nesse planeta de provas e expiações, né? Então sabemos que não é algo fácil, mas é possível. Jesus não nos trouxe nenhuma proposta que não fosse possível, que não fosse viável, né? Agora, repito, exige muito de todos nós, né? Muito de todos nós, né? A fraternidade ensinada por Jesus, né? Que é esse pensamento de
de apoio, né? A palavra de ânimo, né? Isso exige, de fato, a gente mexer bastante, né? Com certos clichês que a gente ainda traz, né? Certas resistência que nós temos de praticar o amor, praticar o bem, sem dúvida. Mas é através de nos tirar dessa zona de conforto, né, através dessa mobilização, melhor dizendo, que nos tira dessa zona de conforto, é que nós vamos começar a construir uma realidade diferente daqui estamos, né? E como dizíamos, né, quando Jesus ele nos traz que fora da caridade não há salvação, lembrando que essa ideia de salvação tem um sentido diferente para nós, né? Não é salvar de quem, né? Como Adenauer costuma dizer, né? Fora, ele até faz uma correção, fora da evolução, né? De falar, não é fora da caridade não há evolução. Ele diz que o correto seria isso, a gente pensar dessa forma, né? E ninguém está nos salvando de quem, né? Só se for de nós mesmos, né? Das nossas más ações, né? Então, nós entendemos que essa proposta de Jesus é a chave de ouro. É a chave de ouro para todos nós, né? E quando analisamos dentro do contexto da parábola, né? O servo perdeu a salvação, né? O que aconteceu ali? Né? Ele não agiu com caridade, né? Então, ele gerou para si um estado de perturbação. Não, repito, não é a ideia, né, de ingresso, né, o céu de salvação como ingresso num céu distante, né, mas um estado de paz interior, né, a sintonia com as leis divinas, né, que vai resultar no nosso progresso. Né? Então entendemos que a princípio ele abraçou, né, fez a escolha da ignorância, né? Ele fez a escolha do orgulho, fez a escolha do egoísmo, né? E com isso ele se afastou, né, do seu estado de paz interior, né? Então a caridade é o caminho, como disse Jesus, né? E ela é muito ampla, né? Então, a caridade, nós vemos a caridade material, né? Que é importante, né? Quando possível, e ela é necessária, percebemos, né? Pessoas numa situação que, de fato, se não lhe chegasse a ajuda material, ela desencarnaria, né? De forma muito sofrida, né? Uma forma muito dolorosa, né? Ela é importante, repetimos, mas a caridade também ela é moral, né? Que é essa que, segundo os espíritos disseram a Kardec, era tal como entendia Jesus, né? A indulgência, né? Das faltas, né? E aí a gente acrescentaria, né? A paciência, a educação, né? Então, a caridade moral ela é muito importante, né? E deve caminhar tanto a material como a moral, elas devem caminhar juntas, né? Lembrando ainda que nós devemos exercer a caridade intelectual, né? De esclarecer, de consolar, de elevar, né? Tirar pessoas de uma realidade de ignorância, né? E mostrar, né? Apresentar. E, logicamente, que isso a gente deve fazer considerando que a caridade é a prática do amor em ação. Né? Voltando à parábola, o servo ele recebeu a caridade, mas se recusou a praticá-la. Né? Por isso que fica bem evidente ali. Né? Ele desconheceu a lei fundamental da vida espiritual. Estamos todos, né, em processo de aprendizados, né? E precisamos da misericórdia, precisamos do amor, precisamos do perdão. E isso é algo que a gente não pode nos afastarmos, né? Algo que a gente deve estar sempre buscando
tanto para construção a partir de determinadas situações, construções pessoais a partir de determinadas situações, mas propiciar o outro também a oportunidade, né? Tal quanto precisamos, né? E Jesus, no Pai Nosso, ele já também nos disse, né, que sejamos perdoados à medida, né, que perdoarmos aquele que tenha cometido alguma falta conosco, né? E aí eu trago aqui para a nossa reflexão, para a gente colocar isso em prática, né, uma técnica, né, que eu achei bem interessante, a técnica dos 3 minutos de reflexão. Que seria o primeiro minuto a gente respirar profundamente, né? Fazer uma pausa, né? Porque quando a gente age impulsivamente, a gente age de imediato, sem que a gente se dê esse tempo, a gente acaba fazendo muita besteira. Então, respira profundamente diante de uma situação, antes de reagir, né? Antes de reagir a uma falha alheia, né? Então, respira profundamente. Primeiro minuto. Depois vem o segundo minuto, né? Pense, que desafios essa pessoa pode estar enfrentando e eu não vejo, né? O que está, né? O que eu não vejo nessa situação que está diante de mim, né? Como se encontra essa pessoa, né? Nós sabemos que Divaldo, através da psicologia transpessoal, ele nos trouxe, né, que as pessoas que são agressivas, que são violentas, né, essas pessoas, elas estão de mal consigo mesma, né, elas estão num processo de sofrimento, de inquietude interior muito grande, e aí ela coloca isso para fora, ela não se suporta, né, de fato ela está se agredindo, e aí ela acaba levando isso para fora, tentando minimizar essa dor interior, ferindo as pessoas à sua volta, né? É um processo de perturbação muito grande. Então, é isso, né? A gente precisa parar e pensar, o que é que eu não estou enxergando aqui, gente? Né? Como está essa pessoa, né? E vem o terceiro momento, né? Que é o momento em que a gente responde com compreensão, ao invés de cobrança, né? Então, a gente fecha os 3 minutos, né? Tem uma história bem interessante, acho que eu já contei aqui, né? De um casal que estava no aeroporto, né? Um determinado aeroporto, me parece que em São Paulo, e aí resolveram tomar um cafezinho, né? Esperando o voo, resolveram ir até uma lanchonetezinha, uma cafeteria, e tomar um café. E foi muito mal atendido, né? A pessoa que estava no atendimento, com a fisionomia muito fechada, e ele ainda tentou brincar com ela, e ela muito agressiva, trouxe um café frio, muito tempo depois que eles tinham pedido. E aí a esposa disse, não, vamos deixar isso barato não, vamos fazer uma reclamação, vamos lá procurar aí a pessoa responsável e fazer uma reclamação. E ele falou, calma, não. Aí ele foi, né, disse, não, vamos deixar isso para lá, ela deve estar passando por um momento difícil. Aí ele foi, pagou o café e disse assim, ela, muito obrigado. E ela ficou, né, aquilo tocou profundamente ela, né, porque ela tinha consciência, né. A gente age muitas vezes dizendo que agiu sem saber, mas a gente sabe, né, que está fazendo não está correto. E aí ela ficou muito mal quando ela percebeu, né, que mesmo tendo ela agido daquela forma com aquele homem, ele havia, né, agido com ela com compaixão, né? E aí ela pediu desculpas, aí começou a chorar, e aí ela contou que ela deixou o filho em casa muito doente, tal, aí contou toda a situação que ela estava passando, né? Então a gente percebe que aquele homem, ele escolheu, né, não carregar, né, aquele fardo e não tornar a sua experiência
ainda mais difícil, e pôde ajudá-la, né? Porque a partir aquela atitude que ele teve de compaixão, ela caiu em si, né? Então, é importante a gente perceber isso, né? Então a gente deve buscar a prática do perdão imediato, né? Outra dica, né, que a gente organizou para trazer para vocês nesse nosso encontro de hoje, né? Então quando a gente se perceber, né, que está guardando mágoa, vamos mentalizar, né? A dica da mentalização, né? Eu te liberto da expectativa que coloquei sobre você, né? Dizer através do pensamento, né? Eu escolho a paz ao invés do ressentimento. E desejar ao outro, né? Que ele melhore, né? Que ele fique em paz, né? Eu me recordo que, bem, todos nós que dirigimos, eu tenho certeza, compartilhamos dessa árdua experiência do trânsito de Salvador. Então, eu sempre, quando alguém me, né, fecha ou se mostra assim agressivo comigo no trânsito, eu digo, aí eu vá com Deus, né? Já houve momentos assim de a gente ficar numa contrariedade assim imensa, né? Bastante ressentidos, né? Com determinados comportamentos. Aí não digo que ainda não fico muitas vezes indignado com determinadas coisas que vejo e escuto no trânsito. Mas, né, qual é a nossa postura, né? É aquela que eu escolho, né, fazer, para que eu não entre naquela mesma energia que aquela pessoa está, né, e, se possível, até ajudá-la, né? Então, às vezes, a gente não tem como ter uma conversa, mas você faz uma mentalização e você, com isso, você está ajudando, né? Então, isso traz muitos benefícios para a gente, traz, né, a paz, né, através da diminuição do estresse, da ansiedade, né? Isso vai nos levar quando a gente não carrega mágoas, né, a gente vai ter um sono mais tranquilo, né? Então, nossos relacionamentos vão ficar mais leves, né? Isso tudo é o quê? É desenvolvimento espiritual, né? Vamos estar buscando uma sintonia melhor, né? E essa sintonia melhor vai nos levar a conexões com outras consciências também que estão buscando isso, né? Então, isso vai nos ajudando a sermos mais calmos, e quando somos mais calmos, favorecemos, através dos nossos exemplos, a outros também se tornarem mais calmos, né? Se somos pessoas compreensivas, convidamos também as pessoas, né, que convivem conosco, nos observam, a também se tornarem pessoas mais compreensivas, né? E se somos pessoas que perdoamos, além de nos libertar do fardo pesado da mágoa, nós também estaremos dando exemplos, né, para que outros também exercitem isso, né, na sua vida, né? Que se tornem pessoas, né, que pratiquem, né, que praticam o perdão, né? E aí finalizamos esse nosso encontro com a conclusão, né, que a parábola do credor incompassivo não é sobre um homem mau de 2000 anos atrás, né? É sobre nós, né? É o hoje e o agora, né? No trânsito, no grupo familiar, no grupo de trabalho, nas redes sociais, né? É sobre esse homem que está no mundo interagindo, né? Interação constante, né? Então, o que eu escolho ser, né? O credor que aprisiona, ou eu escolho ser o canal de misericórdia, né? É a pergunta que eu preciso de fazer, né? E aí começamos hoje, né? E começamos com a próxima pessoa que nos irritar, começamos com nós mesmos, né? A partir do momento que identificamos um erro nosso, né? Então, é um ato que a gente vai
somando diariamente, né? Os atos que nós vamos diariamente somando, e isso vai criando uma realidade, né, de paz, né? Então, vamos começar hoje, né? Então, eu rogo a Deus que nos ilumine, que nos dê coragem para praticarmos isso juntos, né? Muita paz, meus